Oi, gente! Hoje eu vou me aventurar a tentar transmitir a vocês como realizar, como montar gráficos dentro do seu Photoshop. Muitas de vocês talvez nem conheçam o Photoshop. Assim sendo, eu vou buscar transmitir para vocês alguns conceitos básicos e trabalhar realmente de uma forma enquanto iniciante, para que você consiga acompanhar os movimentos, as ações e tentar obter o mesmo resultado que aqui eu demonstrarei para vocês. Bom, vamos começar com um gráfico bem simples. Nós vamos montar um gráfico de um ponto fantasia reto. Então, eu não vou iniciar neste momento trabalhando o circular. O circular dá um pouco mais de trabalho, então vamos ficar em algo mais simples. Eu já estou aqui com o Photoshop aberto. Nossa, mas eu não tenho Photoshop. Bom, aí a gente tem que fazer uma pesquisa, não é mesmo? Procurar na internet, a gente encontra mesmo estes programas em versões trial, disponíveis para download, e também a gente pode adquirir o programa. Então, fica aí a dica, tá? Para vocês poderem começar a trabalhar, assim como eu aqui, nós precisamos de um conjunto de pontos. Então, assim, também pesquisar pelo Google, né? Nós fazemos uma pesquisa e aí a gente coloca lá, por exemplo, pontos de crochê, né? E aí a gente consegue localizar um arquivo onde tem os pontos. Ah, Ivy, mas eu posso fazer os meus pontos? Pode, mas eu vou partir de um outro princípio aqui, tá bom? Então, olha só, aqui eu já venho com um arquivo aonde eu tenho alguns pontos em crochê. Então, aqui eu vou copiar este arquivo e eu vou colocar este arquivo dentro do Photoshop. Então, eu virei em File e eu virei em New. Quando você copia alguma coisa, alguma imagem, ela fica em um local chamado área de transferência. Este local você não vê, é um local assim, que está dentro do equipamento e nós não tocamos, tá? Esta área de transferência, neste momento, neste equipamento, possui aquela imagem que eu copiei. O Photoshop, que é muito inteligente, ele localiza o tamanho desta imagem. Então, ele diz que a minha imagem tem 670 pixels de largura e possui 127 pixels de altura. Ele leu o tamanho daquela imagem. Eu posso continuar trabalhando com este padrão de tamanho. Então, só para que você veja como é que funciona, eu vou dar OK aqui. Olha só, esse tamanho é exatamente o tamanho da imagem. Quer ver? Vamos colar. Eu venho em Edit e Paste. Olha lá, exatamente o tamanho da imagem. Ok, mas vamos imaginar que eu não quisesse trabalhar com a imagem deste tamanho, e sim em um arquivo maior, como se fosse uma folha de sulfite. Aqui eu estou trabalhando com um pedacinho de folha de sulfite, mas eu quero trabalhar na folha de sulfite inteira. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em File, em New, e aonde está Preset Clipboard, você clica e você vai pedir então um outro tamanho, que poderia ser qualquer um, você poderia ter vários tamanhos aí. Eu vou trabalhar com o tamanho da minha tela, então eu vou trabalhar com 1024 por 768. Eu clico nele e eu dou OK. Já estou com uma folha de um tamanho diferente. Vamos colar novamente a imagem. Então, Edit e Paste. Observe que a imagem agora, na proporção da folha, é menor. Tá vendo? Bom, isso não é problema, tá bom? Então, olha só. Você tem uma folha de sulfite com uma imagem pequena. Esta imagem
precisará ser alterada. Nós vamos trabalhar com ela de uma outra forma, não assim como ela está sendo apresentada. Então, primeiro eu vou começar limpando esta imagem. Ué, como assim limpando? É porque é o seguinte, ó. Você está vendo que aqui você tem uma tela quadriculada, quadradinhos brancos e cinzas. E aqui você tem um fundo branco, com os pontos e tal, tudo em preto. O que eu tenho que fazer? Uniformizar. Ou eu transformo isso aqui em branco, ou eu transformo isso aqui em quadriculado. Vamos entender quadriculado como transparente. Você já viu uma folha de papel vegetal? Então, o quadriculado é a ideia de uma folha de papel vegetal. Ela é transparente, tá? Mas eu preciso então uniformizar. Eu particularmente gosto muito de utilizar o transparente. Não gosto de trabalhar com fundos coloridos. Se no final do meu trabalho eu quiser então uma cor no fundo, eu aplico. Mas neste momento o transparente. Então eu vou eliminar o branco daqui. Como que eu faço isso? Eu virei até a minha ferramenta borracha, que para o Photoshop em uma versão em inglês, ela não se chama borracha, né? Então eu tenho aqui no caso a Magic Eraser Tool. Mas eu tenho outros formatos, então eu tenho só Eraser Tool, eu tenho Background Eraser Tool e eu tenho Magic Eraser Tool, que é a que eu estou. Eu posso trabalhar com qualquer uma delas. Para mim, que tenho um padrão, vejam só, eu tenho um padrão aqui, ó, de branco. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no Magic Eraser Tool e trabalhar com ela. Você vai ver o porquê desta escolha. Ao clicar no Magic Eraser Tool, o botão assume o formato da ferramenta que você escolheu. No meu caso já estava, porque eu costumo mesmo utilizar este formato de borracha, tá? Tomem cuidado agora. Percebam que o desenho da borracha é acompanhado de uma espécie de asterisco, um solzinho. Vocês conseguem observar isso? Né? Olha lá, eu querendo colocar o dedo na tela como se vocês fossem ver eu colocar o dedo na tela, né? Vocês não estão vendo. Mas a borracha, veja aqui, ela tem na sua parte superior esquerda um item. Para mim é um solzinho, né? Mas você pode entender como um asterisco também. Esse cara é o responsável por apagar o que você quer. Então, se você colocar a borracha em cima do preto, não acontece nada. Mas se você colocar a bolinha, que parece um asterisco em cima do preto, ele apaga o preto. Toma cuidado, quem apaga não é o desenho da borracha, é aquele pontinho, é ele que define, tá? Então toma cuidado com isso. Colocarei então numa parte branca, veja que eu estou isolada, tá no branco, e eu clico. Apaguei. Clico de novo e apaguei. Clico de novo e apaguei. E assim sucessivamente até apagar todos os fundos das imagens. Nossa, mas se era tudo branco, por que não apagou tudo de uma vez só? Então, peraí que a gente vai ver. Observem que entre um ponto e outro tem um traço. Esse traço delimita o espaço que o branco está. Por isso que quando eu clico aqui, o branco não está aqui, então ele não avançou. Eu tenho uma barreira. Se tudo fosse branco sem o tracinho, eu conseguiria apagar. Então, eu apago aqui novamente pra gente, tá? Não dá para continuar com a imagem onde ela está. Eu preciso organizar isso. Então, eu venho aqui e eu vou pegar o Move Tool, que é a setinha que permite que a imagem seja movimentada. Percebam que quando eu cliquei no Move Tool, automaticamente eu obtive o que nós chamamos de dimensionadores. Os dimensionadores, minha gente, nada mais é do que esses quadradinhos que vocês estão vendo eu passear com o mouse e que me permitem aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Observem que quando eu paro o mouse nas pontas superiores ou inferioras, a minha setinha,
ela fica numa posição diagonal. Isso quer dizer que eu posso aumentar ou diminuir diagonalmente, ok? Se eu posicionar a minha setinha lateralmente, eu tenho então o mouse, a seta lateral. Eu aumento ou eu diminuo somente lateralmente. E se eu posicionar o mouse nas bases superiora ou inferiora, a mesma coisa. Aumento para cima ou diminuo para baixo, ok? Neste padrão, a gente não vai mexer. Vamos deixar o tamanho da imagem original.